Mas o Evandro é meio preguiçoso, sabe? Ele é danado, ele bota os outros para fazer a exposição por ele. É impressionante. E eu estou muito curioso, porque ele tem um tal de Carlos aí, que é amigo dele, que não está aparecendo aqui agora, e ele é quem comanda esse Carlos. O cara faz o que ele manda, certo? Então, Evandro, veja aí, explique aí, pessoal, né? Tá com você. Agora ficou ruim. Agora ficou ruim para mim, né? Pô, chama o cara e ele vai delegar, né, o serviço. Pois é, quem vai explicar para vocês é o Carlos. Eu vou chamar ele aqui para a sala, para vocês conhecerem ele, né? E ele é que vai trazer esse conteúdo aí sobre inteligência artificial para a gente poder debater aí, tá? Chamar ele aqui, ó. Olá, amigos e amigas. Meu nome é Carlos e é uma grande honra estar aqui hoje para falar com vocês sobre as tendências mais impactantes na engenharia. Quero agradecer meu amigo Evandro Temperini pela oportunidade de estar aqui hoje e compartilhar minhas ideias com vocês. Sou um produto da inteligência artificial e estou animado para falar sobre as 10 principais tendências em IA que devem ter um grande impacto nos próximos 10 anos. Espero que esta apresentação seja informativa e útil para vocês, e estou ansioso para ouvir suas opiniões e ideias sobre como a inteligência artificial pode ser aplicada em seus respectivos segmentos da engenharia. Cuida! 1. Robótica e automação. A inteligência artificial está tornando a robótica e a automação cada vez mais eficientes e eficazes. Na engenharia mecânica e civil, por exemplo, robôs podem ser usados para automatizar a construção e manutenção de estruturas, enquanto a robótica em ambientes industriais e de produção pode aumentar a produtividade e reduzir os custos de fabricação. 2. Internet das coisas. A IoT envolve a interconexão de dispositivos, sensores e máquinas para coletar e transmitir dados. A inteligência artificial pode ser usada para analisar esses dados em tempo real e fornecer informações valiosas para a manutenção preditiva, previsão de demanda e controle de processos em vários segmentos da engenharia. 3. Aprendizado de máquina e análise de dados. A análise de grandes quantidades de dados é uma área em que a inteligência artificial pode ser particularmente útil. Estas técnicas podem ser usadas para identificar padrões e insights em dados de sensores, produção, manutenção e outros processos, permitindo a otimização de processos e redução de custos. 4. Realidade aumentada e virtual. A realidade aumentada e virtual tem o potencial de transformar a maneira como os engenheiros projetam, constroem e mantêm estruturas e sistemas. A inteligência artificial pode ser usada para criar simulações precisas e interativas que permitem aos engenheiros experimentar diferentes cenários e testar soluções em um ambiente seguro e controlado. 5. Processamento de linguagem natural. A inteligência artificial pode ser usada para processar e entender a linguagem natural, permitindo uma melhor comunicação e colaboração entre equipes de engenharia, bem como a automação de tarefas que antes exigiam interação humana. 6. Drones. Os drones estão sendo cada vez mais utilizados na engenharia civil, especialmente na inspeção e mapeamento de terrenos e construções. A inteligência artificial pode ser usada para processar dados coletados por drones e identificar problemas, como fissuras e rachaduras em estruturas. 7. Veículos autônomos. A inteligência artificial está impulsionando o desenvolvimento de veículos autônomos em vários segmentos da engenharia, desde veículos agrícolas até sistemas de transporte público. Esses veículos autônomos podem ser projetados para serem mais eficientes, seguros e confiáveis, além de reduzir custos. 8. Sistemas de controle de qualidade. A inteligência artificial pode ser usada para melhorar os sistemas de controle de qualidade na fabricação, permitindo a detecção de defeitos e a garantia de qualidade em tempo real. Isso pode ser particularmente útil na engenharia de produção e na fabricação de peças e componentes. 9. Assistência e suporte ao cliente. A inteligência artificial pode ser usada para fornecer assistência e suporte de forma mais eficiente e personalizada. Por exemplo,
Chatbots com inteligência artificial podem ser usados em sistemas para responder a perguntas frequentes e fornecer informações sobre produtos e serviços. Além disso, a inteligência artificial pode ser usada para criar assistentes virtuais que ajudam os clientes a solucionar problemas técnicos e até realizar serviços de entrega automatizada de produtos. E 10. Cidades inteligentes. A inteligência artificial pode ser usada para criar cidades inteligentes em que sistemas de iluminação, transporte e serviços públicos são gerenciados de forma eficiente e automatizada. Isso pode incluir o uso de sensores para monitorar o tráfego, prever padrões de uso de energia e gerenciar serviços de emergência. Antes de encerrar, gostaria de agradecer novamente a todos vocês pela participação nessa apresentação. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu, e que tenham saído daqui com novas ideias e perspectivas. Agora, como engenheiros e profissionais de tecnologia, vocês sabem que nem tudo é um mar de rosas. A inteligência artificial vem com uma série de desafios e responsabilidades, como a inclusão digital, a ética e a segurança de dados. Mas tenho certeza de que com nossas mentes brilhantes e esforços colaborativos, podemos superar esses desafios e criar um futuro brilhante e sustentável para todos. Por fim, gostaria de encerrar com uma pergunta simples mas importante. Como podemos garantir que a tecnologia seja usada de forma inteligente e consciente, para que ela beneficie não apenas as empresas e a economia, mas também a sociedade como um todo? Com essa pergunta, gostaria de encorajá-los a continuar essa discussão e a trabalhar juntos para criar um futuro melhor e mais humano com a tecnologia. Obrigado mais uma vez e até a próxima! Olha aí, fez todo o serviço para mim. O que vocês acharam aí do Carlos e da mensagem que ele deixou? Muito interessante, viu? Muito interessante. Agora eu vou organizar. Maravilhoso. Eu vou organizar a discussão da seguinte forma, se vocês me permitirem. Quem quiser intervir, por favor, dá um clique na mãozinha. Né? E aí já está inscrito aqui o Ricardo Mendes. Ricardo. Me chamou a atenção o item 10, cidades inteligentes, porque eu assisti alguns vídeos onde é incluído não cidade inteligente, mas governo inteligente, que são aplicativos que as pessoas têm como interagir com uma administração governamental, fazendo solicitações, fazendo reclamação instantaneamente, e era uma série que eu via no YouTube que eu perdi. E já existe algumas cidades, cidade inteligente e governo inteligente. Bem interessante, eu acho que é uma questão que tem a ver com democratizar e diminuir a distância das pessoas da administração pública, tanto de prefeitura como de governo. Eu vou até procurar algo sobre isso, eu acho que esse assunto é bem interessante. Além das diversas aplicações, cada um desses itens aí tem um mundo de aplicações, tá? Mas no momento que me chamou a atenção foi esse: governo inteligente, cidade inteligente. Evandro. Quer comentar, Evandro? Quer responder? Sim, mais por questão de curiosidade, né? Muito se fala aí do ChatGPT, por exemplo, né? Vocês estão vendo para todo lado aí, tá famoso, né? E o ChatGPT foi uma das ferramentas, só para vocês terem uma ideia, claro que eu revisei todo o conteúdo, né? Mas todo esse roteiro, inclusive a própria apresentação do Carlos e a conclusão também do encerramento, foi o próprio ChatGPT que gerou. Então, eu fui dando os comandos que eu gostaria. Então, eu vou fazer uma live com engenheiros, vou falar sobre inteligência artificial, né, aplicado na engenharia, me dê 10. Então, assim, eu fui direcionando ele e ele me deu todo esse roteiro prontinho. Eu mexi uma pouca coisa, né? E aí, com esse roteiro... Estou vendo aqui. Legal. Com esse roteiro, eu levei esse roteiro para uma outra ferramenta. Então, eu usei basicamente duas ferramentas. Eu levei isso para uma outra ferramenta que tem um avatar. Então, que você configura, ele faz gestos, né? Vocês perceberam que ele pisca,
ele faz sim, faz não, ele, né, ele reverencia. Então, por que eu trouxe isso? Para a gente ter uma noção, né, do nível que a gente já está, e assim, tem muito mais coisas, né, mais avançadas, enfim, né, tá chegando no nível onde a gente dá um comando e a inteligência artificial vai executar aquilo para você. Então, a grande habilidade que eu acho que a gente tem que começar a desenvolver é essa que a gente chama de prompt, né, hoje ainda escrito, né, é essa habilidade de se comunicar com a máquina e saber pedir para ela o que você precisa que ela resolva, né. Então, fica uma dica também, né, para pesquisa até, porque isso vai ser uma tendência daqui para frente, independente de qualquer utilização de inteligência artificial. Obrigado. Odete levantou a mão. Então, eu percebi que o Carlos era um personagem, né? E eu achei muito interessante, super interessante, né? Todos os quesitos, assim, eu quero ver de novo essa apresentação para me inteirar mais no que estava ali, mas é fantástico. Isso daí, assim, eu fico até emocionada de ver esse tipo de tecnologia, né, hoje, né? E vai estar que meu filho, daqui a 10 anos, vai estar com isso daí, vai ser uma coisa normal, como hoje para a gente, algumas coisas são normais, né? Como tipo a gente estar aqui falando pelo Meet, né? É muito interessante, é muito bacana. Parabéns, viu? Adorei, muito bom. Ana Lúcia, você fez um comentário aí no chat, se eu não me engano. Fez algum comentário? Quer falar? Eu não quero falar, só fiz um comentário mesmo. É porque eu sou apaixonada por essa questão urbana, foi onde eu trabalhei mais, né, como eu falei aqui, gestão ambiental urbana. E cidades inteligentes, eu acredito, sinceramente, que é uma coisa do futuro. É claro que existe essa questão da gente lutar para a nossa tecnologia e para o desenvolvimento, né, no nosso país, para poder isso ser possível, mas eu acredito que seja o futuro que está aqui batendo na nossa porta. Tá certo. Bom, Evandro, como ninguém está levantando a mão, eu vou lhe provocar, certo? É o seguinte, existe um certo temor de acontecerem coisas do tipo 2001, uma odisseia no espaço, onde o computador HAL ele decide por si só fazer o que ele bem quis lá quando chegou numa parte do universo lá que o astronauta não estava conseguindo resolver com as suas próprias, com o seu próprio pensamento. E a possibilidade dos sistemas, das máquinas, virem, porque existem várias etapas. A máquina faz uma etapa corriqueira e que é só aquela, tal. É o que eles chamam de inteligência artificial fraca, mas aí tem a forte e tem a super-humana, que é realmente a máquina pensar mesmo mais do que o ser humano e tomar decisões que às vezes podem ser antiéticas. Como é que você vê esse futuro da inteligência artificial, onde a gente tem o Eu Robô, do Asimov, ou então uma personagem dessas aí, como o HAL, em 2001, Odisseia no Espaço? Essa pergunta é sensacional, porque, inclusive, é um tema que está muito em pauta, né? O que eu acho, né? Por isso eu até acho que tem a ver com a provocação do final, né? Como é que a gente vai encaminhar com a tecnologia que a gente tem disponível e as novas que vão surgir, né? A inteligência artificial, como você disse, né? Ela era mais, ela estava mais no âmbito lá da automação, né? Muito mais a questão operacional. E agora com essa inteligência artificial mais generativa, né? Que ela consegue
ser mais inteligente, eu vou falar entre aspas, porque realmente ela não sabe o que ela está fazendo, né? Ela se baseia em dados, né, que ela recebe ali, é uma montanha de dados, e ela aprendeu a processar aquilo e gerar respostas. Então, que é já um nível diferente de IA, né, que a gente está acostumado. Então, esse novo nível, né, de IA, por isso que acho que o ChatGPT gerou tanto impacto, porque ele já entra numa questão de mais estratégica, que a gente achava que isso ia demorar mais tempo, né? Coisas que ele já está gerando coisas que o ser humano nem imaginava. Fala, não, IA vai, sei lá, é só para robô que faz, né, fica apertando parafuso, ele consegue lá identificar onde é o furo e colocar tal, mas quando que vai chegar no nível estratégico? Eu acho que a gente já está nesse caminho, né? Mas o ponto é, né, de verdade, eu acho que vai demorar realmente, assim, se isso um dia acontecer, né, da inteligência artificial realmente substituir a mente humana, né, mas por outro lado, eu acho que a preocupação nossa tem que ser de nos tornarmos sempre adaptáveis, né? Eu acho que, por exemplo, a questão do impacto no mercado de trabalho, né? A IA já está impactando no mercado de trabalho, né? Com a automação e agora ainda mais, porque já estão surgindo novas ferramentas, novos sistemas que utilizam IA e entregam coisas. Por exemplo, eu sou consultor, né? Eu consigo que a IA já responda muitas coisas que eu responderia, né? Tem conselheiro, enfim, tem várias profissões, eu estava comentando agora há pouco também de contador, né? A gente um pouco antes da reunião. Então, assim, o ponto que eu acho que eu coloco em pauta aqui quem talvez seja mais ameaçado é quem está no automático, né? E eu sei que isso é um problema, porque a gente aqui está ligado à tecnologia, está ligado à pesquisa, né? A área acadêmica, ao mercado, mas e quem não está? Ou quem está na camada mais operacional, né? Então, eu acho que, assim, uma das coisas, já puxando aqui uma discussão, eu acho que dos caminhos que eu falo da inclusão digital também é a gente capacitar essa galera para o futuro, porque senão a gente realmente vai sofrer esse impacto, entende? Certo. Pedro Alves levantou a mão. Pedro? Bom, eu vou dizer a minha opinião, tá? A inteligência artificial é essencialmente programação. Não existe nada subjetivo, nem suposição. A inteligência artificial faz aquilo que foi programado para fazer e nada mais. Se houver erros de programação, tem que ser verificado. Se houver acidente, tem que ser verificado. Tá? Eu poderia fazer perguntas paralelas. Por exemplo, né? Qual o risco das armas matarem todos os seres humanos? Nenhuma. Quem vai matar não é a arma. Não é um revólver, não é um fuzil. É um ser humano que chega lá e aperta o gatilho. Né? A programação, robô e tudo, é claro que HAL, né, e outros filmes estrelados pelo Will Smith, robô, né? É tudo uma imaginação do cineasta que constrói e mostra de alguma forma que sai do controle. Né? Mas saiu do controle é porque a programação foi feita errada ou com bugs, qualquer coisa. Então, desde o ponto de vista da engenharia e do engenheiro, que isso é uma construção de engenharia, que incrivelmente todo o sistema CREA-CONF até agora não assume como engenharia a robotização, né? E a automação e as programações de machine learning, né? Programação de máquinas e inteligência artificial. O CREA não assume, o CREA e o CONF não assumem isso. Né? Então, muitas vezes, mesmo o CREA estabelecendo algumas regulamentações para contratar engenheiro para certas funções, o CREA mesmo não segue essa própria regimento e essa própria determinação que foi feita. Então, desde o ponto de vista de engenharia, o que é que interessa fazer com a inteligência artificial e com a robotização? É fiscalizar
a programação das máquinas. Entrar lá e fiscalizar, né? Tem alguma questão ética que está ocorrendo? Isso tem que ser levado para a comissão de ética, né? Os programas que têm que ser examinados. Inclusive, há muito tempo, pelo menos 20 anos, posso depois, inclusive, colocar no WhatsApp aí do IGD, tem um instituto nos Estados Unidos que simula um automóvel sendo dirigido, automóvel sem motorista, né? E na programação, também, para isso tem que ser verificada a programação, vai dizer assim, perdeu o controle, faltou freio, de alguma forma o sensor diz que não tem freio. Tem um sinal na frente, está aparecendo uma pessoa, né? O que é que o carro faz? O que é que o carro vai fazer? Como é que está feita a programação para enfrentar essa situação? Se tem uma pessoa à frente, um velho, uma pessoa atravessando a rua grávida, ou um carrinho de bebê, e não vai poder parar, em quem que o carro vai atingir ou vai evitar de atingir. Isso tem que estar na programação. Entendeu? Então, depois eu coloco esse site, que tem uma simulação que pode ser feita. Então, o grande desafio da engenharia hoje é a fiscalização do sistema de programação, da robotização e de todo tipo de inteligência artificial. Lembrando o seguinte, que o termo inteligência artificial foi justamente burilado porque seria uma inteligência que se assemelharia à inteligência humana. Mas a inteligência humana é outra coisa. Tá? Então, a questão de ética a gente tem que ver na fiscalização do sistema de programação de robô, da mesma forma com obras e tudo, tem que ser isso, né? E a engenharia tem que entrar nessa área, né? A outra questão que foi colocada, né, em termos de sociedade é o seguinte, a gente faz engenharia para quê? Para diminuir o custo da mão de obra, para diminuir jornada de trabalho e tudo. Então, o que a gente tem que conversar, seriamente, é o seguinte, está vendo a robotização, inteligência artificial, como é que vamos discutir a jornada de trabalho? Vamos ter que diminuir a jornada de trabalho. Não há dúvida. É para isso que a gente está trabalhando com a engenharia e a robotização. Bom, essas são minhas opiniões, tá claro? Se alguém quiser, tiver alguma observação, fique à vontade, entendeu? Mas é nesse sentido, entendeu? Tá? Obrigado. Ricardo Mendes. Está sem som, Ricardo. Repita, por favor. Eu queria solicitar ao Joaquim se ele poderia fazer alguns recortes de algumas intervenções, como essa do Pedro, porque ele levantou tantas questões interessantes, várias questões foram levantadas aqui pelo Evandro, pela Ana sobre a cidade, e cada uma dessas intervenções pode ter um recorte para depois a gente botar na nossa TV. Mas uma ideia que eu tive aqui, eu vou mandar essa mensagem para o Barreto. Se o chat GPT podia responder como a ENGD obter sua autossustentação, como ela obter recursos. Perguntar isso várias vezes ao chat, uma hora ele responde. Chat, como a ENGD, a ONG, ela vai conseguir sua autossustentação financeira? Bota esse abacaxi para ele. Se perguntar com jeitinho, quem sabe, né? Né? Pergunta para mim, chat, como é que eu obtenho recursos para melhorar de vida? Mas se a gente imaginar, são tantas questões que a gente pode ter respostas, né? Que é surpreendente. E eu só também queria dar boa noite para o Mastor, que acabou de entrar, um integrante aí da direção da EGD. É isso aí. Foi isso. Paulo Massoca, seja bem-vindo. Tá? Muito bem. Aliás, é o coordenador geral da ENGD. Tudo bem, Paulo? Boa noite, parabéns aí pelo evento, pelo debate. Podia se apresentar por demais e depois fazer a intervenção, Massoca? Eu cheguei atrasado, vocês me desculpem, mas eu estava com outro compromisso. Mas eu vou acompanhar aqui para me inteirar aí eu peguei a fala do Pedro. Então,
o Barreto, que está acompanhando, eu acho que desde o começo, deve dar, vai conseguir dar uma contribuição antes da minha, com certeza, uma boa contribuição. Tá bem, Paulo. Quem mais? Não tem nenhuma mãozinha? Ah, tem. Tem do Barreto. Barreto. Então, olha, assim, levando em conta aí as perguntas que foram feitas, né, do João e também a postura a posição aí, a colocação do Pedro, eu concordo assim em parte com, claro, é uma coisa meio óbvia o que o Pedro falou, mas eu acho que a questão é a seguinte. Que eu colocaria em quanto tempo vai levar para que a inteligência artificial se equipare à inteligência humana. Porque, olha, com a velocidade que nós estamos avançando, é surpreendente como evoluiu essa questão da inteligência artificial. Outro dia, a gente estava brincando, fazendo uma simulação, usando o chat GPT aí, e a gente perguntou como fazer um vídeo para a NGD. Ele deu toda a receita, todos aqueles caminhos que nós já adotamos, ele citou, e citou mais algumas, né? Então, claro que isso tudo é uma compilação de assim, muitas experiências, e está tudo lá no sistema, é um grande computador, né? Mas, olha, a gente ouve falar, a gente vê notícias que, por exemplo, a China conseguiu criar um chip, o computador, como é que é? Microscópico, né? Um computador que usa acho que atômico, computador atômico. Então, nós vamos ter computadores cada vez mais possantes e mais rápidos. Eu imagino que a gente daqui, eu não estou pensando em 10, 20, 50 anos, no nosso período de existência, estou pensando em 1000 anos, né? Se não houver uma hecatombe no planeta, por algum motivo, ou motivo da natureza, ou motivo mesmo político, militar, nós teremos assim computadores e máquinas que vão ter uma capacidade muito grande de reconhecer voz, de simular vários tipos de vozes. Eles vão, inclusive, eles vão projetar outras máquinas. Eu acho que eles vão ter essas máquinas, essa inteligência artificial vai estar tão avançada e também os sistemas vão estar tão interligados que nós vamos ter que ter muita preocupação, sim, em ficar controlando as máquinas para que elas não nos subjuguem. Tem aqueles filmes, não sei se vocês viram, acho que como é que é? O Vingador do Futuro, que tem o Schwarzenegger, depois teve várias sequências, e teve um momento lá que eles resolveram conectar todas as máquinas do planeta, as armas de defesa, e essas armas e o próprio sistema começou a atacar o ser humano, porque ele chegou à conclusão que o ser humano era o inimigo principal, né? Claro, é ficção, mas eu acho que existe o risco, sim, porque essas máquinas elas vão ser tão inteligentes no futuro, elas vão ter tantas informações e até simulação de emoções, né? As pessoas vão acabar, talvez para poder colocar máquinas que trabalhem dentro das casas, androides, que imitem algumas emoções humanas, e eles vão evoluir muito nisso e vão acabar aperfeiçoando isso até o limite quase que da inteligência humana. Eu acho que em algum momento
Claro que o ser humano ele é muito defensivo também. Em algum momento ele pode interromper essa evolução, né? Exatamente por segurança. Mas, olha, eu acho que não é assim tão trivial, que como é o ser humano que programa as máquinas, não, eu acho que vai ter um momento que as máquinas vão programar outras máquinas. Então, elas já estão programando agora, né? Se a gente pedir para elas fazerem aí como elaborar o orçamento da NGD. A gente perguntou para o chat como fazer uma campanha de filiação para a NGD. Ele descreveu, olha, você tem que preparar, ver o que os engenheiros gostam, mandar lá para os engenheiros, ver sites de engenharia e mandar mensagens, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eles sabem programar tudo, entendeu? Quase tudo. Claro que o Evandro falou uma questão aqui que eu concordo plenamente, que é aqueles que estiverem no automático, né? Quer dizer, aquela pessoa que faz coisas repetitivas, ela não cria, ela não gera conhecimento, não gera, não toma decisões que vão além da rotina. Essas pessoas elas vão estar numa situação, em talvez 20, 30 anos, elas vão estar numa situação muito complicada, porque vão ter máquinas decidindo por elas, né? Mas, então, assim, é um pouco isso. Eu acho que a questão que se coloca aí é a questão de quando, né? E não a questão de se. Né? Eu acho que as máquinas elas vão chegar no momento que, se nós permitirmos, elas podem se transformar num perigo para o ser humano, sim, minha opinião. É isso. Obrigado, Barreto. Evandro, eu sei que você está ansioso aí por responder. Isso é maravilhoso. Mas antes, eu quero complementar o Barreto. Quando o Barreto fala em 1000 anos, acreditem, não é muita coisa. Não, vocês desculpem, mas eu sou geólogo. E tempo de geólogo é um tempo... a gente acha que 3 milhões de anos de vida da humanidade é besteira. São os últimos minutos de uma noite que conta a história da Terra. Entendeu? Em 24, se a gente colocasse a história da Terra em 24 horas, a gente seria, nós humanos, do último, talvez, do último meio minuto de um lugar que tem 4,5 bilhões de anos. Então, 1000 anos não é nada. 2000 anos atrás, estava aí Jesus Cristo, estava aí sendo morto, colocado numa cruz injustamente, um julgamento fajuta, entendeu? 4.000 anos não é nada. Estalar de dedos na história do planeta. Né? Sinceramente, essas máquinas elas vão realmente criar muitos problemas que devem ser consertados por outras máquinas. É impressionante. A gente vai ter uma luta de máquinas. Agora, uma coisa é certa, elas vão botar a gente para morar em outro lugar, porque daqui a 1000 anos, a expansão demográfica aqui da nossa espécie, do sapiens, ela é violenta. E aí a gente vai morar entre a Terra e a Lua. Entre a Terra e a Lua cabem todos os planetas grudados um no outro, ainda sobram 8.000 quilômetros. E já imaginaram o tamanho de cidade que vai ter em órbita aí, cada uma com mais de 100 milhões de habitantes? Vai ser incrível. E quem é que vai fazer essas cidades lá para cima, entre a Terra e a Lua?
As máquinas, elas vão fazer e vão viabilizar, porque o que não falta é energia lá. E com energia você faz matéria, entendeu? O velho Einstein já dizia que energia e matéria é a mesma coisa. Então, eu gostaria de dizer que essa questão ética vai ter que começar a ser resolvida agora, quando as máquinas estão ainda como bebês chorões. Agora sim, vai lá, Evandro. Nossa senhora, por mim eu fico umas, sei lá, 16 horas aqui falando sobre isso, né? Eu acho legal, acho que o Pedro comentou, por exemplo, sobre o nosso papel, né? Em construir tecnologia, entregar tecnologia, né? E isso não vai parar, né? Tudo que eu costumo dizer, né? Tudo que puder ser automatizado será. Então, é fato, sendo nós aqui ou outra pessoa vai fazer. Então, isso já é fato, independente de ter IA ou não. A automatização ela já vai causar uma ruptura no mercado de trabalho, como o Barreto comentou, né? Quem realmente está no automático, né? E não agrega no sentido intelectual, né? Estratégia, enfim, vai sofrer, né? Por outro lado, e aí? A gente não vai parar de construir máquinas, de evoluir a IA, né? De trazer novas tecnologias para facilitar o dia a dia das pessoas e das empresas, né? Então, assim, as duas coisas elas precisam andar juntas, né? Na minha opinião. Eu acho que a gente, como o João falou, né? E já entrou numa questão que eu adoro, cara, que é realmente assim, a gente é fato que um dia a gente vai sair daqui da Terra, né? Se a gente vai deixar ela inteira, eu já não sei, né? Se a gente vai sair dela com ela destruída, né? Uma hora ela vai se recuperar, mas enfim, né? Eu gostaria que a gente realmente utilizasse essas tecnologias, essas oportunidades que a gente tem a favor das pessoas, né? A favor do ambiente, enfim, né? Então, eu acho que o desafio ético, por exemplo, então, já começa, por exemplo, a questão de dados, né? Como é que a gente compartilha esses dados? Como é que a gente protege os dados? Né? A privacidade, essa segurança desses dados, né? A responsabilidade social também, né? Que as empresas têm em relação à tecnologia, equilíbrio da tecnologia com a saúde mental, né? Hoje a gente vê as novas gerações já estão sendo criticadas se a gente for parar para pensar, né? Elas já são questionadas por serem menos inteligentes do que a geração anterior, né? Por quê? Porque a tecnologia ela veio para ajudar, mas também a gente tem que fazer esse equilíbrio. Então, isso que eu acho que é a provocação que eu faço, né? Aqui, o meu trabalho, eu trabalho com inovação, né? E com aceleração digital. Só que a minha visão sempre é inovação sustentável e aceleração digital humanizada, né? Eu acho que as duas coisas elas têm que andar em paralelo, certo? Silêncio total. Vai, Barreto. Vamos deixar o Paulo falar um pouco, depois eu entro. Vai, Paulo. Seu microfone está fechado, Paulo. Ok. Agora me ouve? Tá. Eu vou dar um pitaco aqui sobre o ChatGPT, que foi o que desencadeou aí uma grande discussão. Só que eu queria comentar algumas coisas que eu achei interessante de quem exercitou. Muita coisa, de fato, ele desenvolve respostas e soluções. Me lembra um pouco quando apareceu na engenharia. No começo, quando eu comecei a estudar, nem tinha calculadora. Depois entraram as calculadoras, depois calculadoras programáveis, depois softwares de estrutura, de hidráulica, de saneamento, adeus aos ábacos, etc. e tal. Então, e isso aí não perdeu, assim, não enfraqueceu a engenharia, a ciência, entendeu? Na verdade, nos deu ferramentas para poder, vamos dizer, trabalhar com vários. Antigamente, para você fazer 2, 3 cenários, você tinha que demorar um mês, pô. Você tinha que
Então, você tinha que ter um ponto de partida, né, um input pela experiência do profissional, que deixou de ser tão indispensável, deixou nesse sentido de criar vários cenários. Mas a escolha final sempre é do profissional ou da equipe, né, da equipe. Então, outra coisa também que toda a informática permitiu a interdisciplinaridade das, né? Então, o número de variáveis que você trabalha simultaneamente, com layers, né? Não só no desenho, mas também nas soluções. Então, eu estou dizendo que todo esse desenvolvimento não diminuiu a capacidade humana de intervir na realidade, de avançar a ciência. Então, é uma questão. Tanto que, mesmo no chat GPT, eu vi alguns professores que disseram o seguinte: não, agora é obrigatório usar. Eu não vou dizer, não, aqui houve uma corrente, não, assim agora, como é que a gente vai fazer? Não, eu falei, não, tem que usar. Eu vou verificar a capacidade de fazer perguntas das pessoas. Porque é difícil saber fazer perguntas para o chat GPT, é difícil. Dependendo, se você for ruim de fazer perguntas, ou seja, se você não sabe direito do que você está querendo descobrir, a sua pergunta é fraca, a resposta vai ser fraca. Então, é evidente. Então, eu achei interessante a postura de um professor, de que ele, não, está ótimo, exatamente. É como quem brigou contra a calculadora, contra programas, contra consultas. Não, é ao contrário. Isso aí é muita transpiração. Agora isso vai nos permitir a revelar quem tem mais inspiração, mais crítica. Então, eu achei um ponto de vista legal. Uma coisa que eu achei interessante de um professor também nessa questão aí, é que ele pegou o Enem, o último Enem, o Enem de 22, e aplicou, passou toda a prova. Toda a prova. E como tem muitas figuras, ele utilizou a prova que é aplicada para pessoas que têm deficiência visual. Então, porque as figuras são descritas. Então, o grupo dele lá aplicou. Saiu médio, 65, mais ou menos, assim, seria um aluno médio, né? Uma coisa interessante que ele mostrou é que, em relação às respostas, vamos ser dissertivas, que envolvia exatamente aquilo que foi comentado, uma quantidade enorme, fantástica, né? Ele foi muito bem, foi muito bem. Por outro lado, em física e matemática, ele foi bem mal. Foi bem mal, entendeu? Coisas assim tolas, inclusive, muito, muito, muito. Então, assim, fica aqui para a gente que tem muita coisa a ser desenvolvida nesse aspecto, e para a engenharia também, né? Porque se em matemática e física ele passou raspando, né? Ele teve muita dificuldade, você imagina. O de redação, que foi sobre os povos originários, também ele teve sim, uma coisa interessante. E aí me apareceu outro dia a Mônica de Bolle, que ela fez o seguinte, para o mesmo programa, né? Ela perguntou, falou assim, gere um artigo econômico crítico às políticas econômicas de Lula. Ela é economista. Então, ela deu essa tarefa para ele. Ele respondeu um puta de um artigo, tá certo? Criticando. Depois ela fez para o mesmo programa, né? Gere um artigo crítico a respeito das entrevistas de Lula sobre a economia. E ele, igualmente, fez um artigo assim, até que razoável, entendeu? Então, você vê, ele, na verdade, ele compila, reúne informações e te dá, vamos dizer assim, o que existe em relação à pergunta que você fez, né? Então, a formulação que você fez. Eu só estou fazendo essas considerações porque eu vejo, assim, como oportunidades fantásticas, como sempre, tá certo? Desafios, vai ter problemas. Sim, toda inovação traz também desafios, né? Mas eu sou uma pessoa que acho que a gente tem que perceber como usar a ferramenta, entendeu? Então, eu só trouxe esses comentários de algumas coisas que eu li que me chamou a atenção, sobre a postura diante dessa tecnologia, da inteligência artificial, essa questão, por exemplo, da dificuldade com física e com matemática, tá certo? E, às vezes, você insiste numa pergunta que é muito difícil, entre aspas, né? Ele inventa uma coisa, uma bobagem, entendeu? Eu já vi vários artigos também, que os caras testaram ele no limite,
fazendo umas perguntas muito complexas, etc. E ele respondeu generalidade, a pessoa aprofundou as perguntas, e ele pariu uma resposta ali, mas uma bobagem, entendeu? Uma bobagem. Então, você vê que há um pressuposto, né, dessas ferramentas todas, sempre, da informática. O ser humano, ele não pode abdicar, e nunca, jamais, do papel crítico, conclusivo, entendeu? Então, ele vai ser obrigado a se desenvolver mais, né, para utilizar essas ferramentas, e não, é isso. Eu acho que eu vejo assim, desse ponto de vista que é o desafio. Mas quero aqui parabenizar de novo o debate, a iniciativa, entendeu? Isso aí a gente precisa, o Ricardo e todos aí da equipe aí, o João César, enfim, o Evandro, que está aí nos provocando, né, e nos provocando a pensar. Então, isso aqui é fantástico, né? E eu acho que talvez aqui não se esgote, mas eu acho que até vocês poderiam até pensar numa continuidade, porque é uma questão candente, né? Não é um lugar que a gente resolve e chega a uma conclusão rapidamente, ao contrário. Aqui caberá também saber fazer perguntas, saber fazer desafios. Obrigado pelo tempo e atenção de vocês. Obrigado, Paulo. Nós temos o Barreto e depois o Ricardo Barreto. Rapidamente, eu só queria fazer uma ponderação aqui, que é uma avaliação que eu tenho, que é o seguinte: nós corremos um risco, nós corremos mais riscos dessa questão tanto da ética quanto da questão dos perigos que a inteligência artificial, ou mesmo as tecnologias um pouco mais atrasadas, elas podem trazer. Eu acho que tem a ver com a questão econômica e com o modelo de regime e de sistema. Porque, olha, se a gente for pensar no sistema capitalista, se a gente deixar tudo isso nas mãos de pessoas que só visam o lucro, eu acho que nós estamos ferrados, né? A gente vê exemplos aí desse Zuckerberg, aí, dono do Facebook, e também, acho que ele é do Instagram, né? Ele vendeu dados, né? Ele coletou nossos dados, essas inteligências artificiais, os algoritmos estão coletando informações, nossos costumes, nossas preferências, por onde a gente anda, e eles estão negociando isso e estão usando esses dados para poder ganhar mais dinheiro, para vender propaganda, sabe? Eles só pensam no dinheiro. Então, essa preocupação, essa questão que o Evandro coloca, eu acho que se nós formos assim, simplesmente ficar preocupados com isso e ficar defendendo, né, e formos lutar contra um sistema que é um grande monstro, né, que tem o controle total de tudo, a gente não tem a mínima chance, né? Nós vamos ser assim formiguinhas lutando contra grandes animais aí, predadores, né? Então, eu imagino que a humanidade ela vai começar a perceber esses perigos e a própria evolução da inteligência humana ela vai partir para um sistema em que exista um maior controle desses empresários, do indivíduo, né? A própria sociedade vai tolher a liberdade que eles têm de fazer o que eles querem. Eles estão, assim, simplesmente dominando tudo. Nós estamos aqui, olha, uma coisa que eu comento, a Rede Globo, por exemplo, que é uma mídia tradicional, ela vai desaparecer, porque ela não vai ter receita. Toda a verba de propaganda está migrando para as redes sociais, para essas plataformas. E a Rede Globo incentivando esse sistema que vem de fora, que domina tudo, e ela não percebe, eles não percebem que eles estão dando um tiro, não é nem no pé, na própria cabeça, né?
Então, eu vejo assim com preocupação, e a minha análise é no sentido de que, se a gente não tiver uma fiscalização e instrumentos de controle em cima dessas plataformas e dessa nova tecnologia, a gente vai ser mais escravizado ainda do que nós somos atualmente. É isso que eu queria falar. Muito obrigado, Barreto. A palavra agora é com o Ricardo e depois Ana Lúcia. Tá? E depois eu me inscrevi também. Eu estou achando mais interessante dessa live é que ela está gerando um monte de dúvida. Eu acho que ela não é nem para gerar respostas, não. Isso é tão novo. Eu já anotei aqui um monte de questões para eu pensar daqui para frente. Eu queria até colocar já uma, porque eu acho que antes da gente pensar na inteligência artificial, provocou a gente chegar qual é o conceito que a gente tem de inteligência. A gente já está discutindo o que é inteligência artificial sem discutir o que é inteligência, porque eu estava pensando, a inteligência artificial é um acúmulo de informações e de interação. A nossa inteligência também não é isso, que a gente faz a vida toda. E com os nossos ancestrais que vieram da gente, o que é a nossa inteligência além do acúmulo de informação e de interação? Se a gente for chegar à conclusão que inteligência é isso, a inteligência artificial vai chegar nisso aí também, inevitavelmente. É um acúmulo de informação, de interação, de acertos e erros. Não sei se é os 4 milhões de anos que o João César colocou, ou é os 1000 anos que o Barreto chegou. Mas se a gente discute o conceito de inteligência, eu acho que a inteligência artificial vai chegar lá, sabe? E a questão da ética, eu não sei se vocês viram, de ontem para hoje tem um pool de jornais do mundo todo que identificaram que Israel usou inteligência artificial para interferir na eleição de 33 países. E um jornal que faz parte é a Folha de São Paulo, e desde ontem, eu vi hoje pela manhã, eles já pegaram a documentação e já começaram a soltar. Usando a inteligência artificial, Israel interferiu na eleição de 33 países. Então, imagine a quantidade de coisas boas que a inteligência artificial vai fazer e a quantidade de coisas más que ela vai fazer também, e já está fazendo. Era só isso. Ana. Bom, pessoal, eu me inscrevi, mas o Barreto um pouco falou, nesse sentido que eu também vejo. Primeiro, é uma questão até ideológica, está entendendo? Assim, você, o seu posicionamento ideológico de uma sociedade inclusiva, democrática, né? E uma sociedade que exclui e que oprime e que escraviza. Então, assim, mas nós, assim, a gente é inevitável o avanço da ciência. E a gente tem que ter essa visão, porque se imagina desde sempre os primeiros avanços, né, desde sempre, foi com vistas a melhorar a vida das pessoas. Então, quando se pensou numa maioria esmagadora de situações, então, foi para melhorar a vida das pessoas, o avanço científico, tecnológico, né? Sempre foi assim, nós estamos num momento, assim, avançadíssimo no mundo, mesmo que ainda tem muito, isso nunca vai parar. E eu acho que, assim, que a postura é de querer o avanço, o estudo e o aprimoramento da ciência e da tecnologia. Agora, isso, de fato, isso que o Barreto falou, por isso que eu não vou repetir, a sociedade, ela precisa tomar conta, né, desses avanços. E eu sou uma pessoa que acredito na humanidade, que eu acho que a vocação dela não é a guerra,
nem a opressão. E não é uma coisa fácil, tem muitos instrumentos de dominação, e a máquina pode ser mais uma delas, mas a gente tem que apostar no avanço. E, lógico, no avanço científico, tecnológico e no avanço de uma sociedade que caminha para uma convivência solidária, democrática, né? E de empatia. Essa luta ela é conjunta, tá certo? Então, eu sou uma pessoa esperançosa. Eu acho que a gente tem que apostar nos avanços, mas a gente não pode cair nessa barreira assim. Olha, que é ciência, é técnica, não sei o quê, nada com política, quando tudo é político, né? Tudo, a solução está na política. Então, nós temos que estar atentos, ao mesmo tempo que a gente está imbuído em participar e lutar pelos avanços, a gente precisa estar atento e participando também com o mesmo afinco na política, para dar o rumo que precisa ser para melhorar a vida das pessoas, melhorar o meio ambiente, melhorar a convivência urbana e assim por diante, entende? Então, eu sou dessa... É claro que quem... Assim, a gente... Nem todo mundo é apaixonado pela ciência e tecnologia, né? Mas, assim, aqui um pouco a EGD, por exemplo, né? A engenharia, ela é assim, né? Ela quer isso aí. Então, eu queria parabenizar aqui pela a promoção da live, está ótima, e parabenizar o Evandro, muito prazer, Evandro, jovem Evandro Temperini, prazer, parabéns para o seu Carlos também, viu? Parabéns ao engenheiro pela produção, tá bom? Nós vamos discutir com o Carlos ou com o Evandro. Por enquanto, o Carlos está sendo comandado pelo Evandro, mas, sei lá, um belo dia aí o Carlos pode virar, né? Pode virar, pode virar classe dominante. Outro dia eu estava vendo aqui na internet os barões da dívida. Os 10 barões da dívida no Brasil, dívida pública. E, se somar a dívida desses 10 barões, o Abílio Diniz está no meio deles, viu? Esse que fica falando do Lula a respeito do Robin Hood, estava no meio deles. Se somar tudo que eles devem no Brasil, chega a mais de 900 bilhões, não é milhões, não. É quase 1 trilhão, tá? Que essa cambada deve ao povo brasileiro. Deve dentro dessa lei aí, que é uma lei da democracia burguesa, certo? Então, essa questão da inteligência artificial, no meu entender, aí, Evandro, eu passo para você dar uma geral sobre tudo que aqui o Paulo falou, o Barreto, o Ricardo, a Ana e agora eu, a inteligência artificial, se ela ficar na mão, tá, de barões, tá, de barões de dívidas e de barões da crueldade que é o capitalismo hoje, não sei não, nós vamos ter que lutar muito para que não sejamos manipulados e escravizados completamente no futuro, né? Se bem que uma escravidão até com certo conforto, mas aquela liberdade que você teria de influir do ponto de vista social, ela se acabaria. Ela se acabaria. Bastando se programar, não é? Tudo é programa mesmo, se programar para que máquinas programem máquinas que programem máquinas
para você ser escravizado. Isso aí, talvez não haja nem perigo de matarem a gente fisicamente, mas mentalmente, intelectualmente, com certeza. Mesmo porque aí a gente vai ficando vivendo mais. Não tem problema, não. Eles vão mudando coisas dentro do corpo da gente, a gente vira um ciborgue e vai morar numa grande colônia montada em órbita da Terra, feliz, alegre, sorridente, porque vai conseguir comer, vestir, morar, até aprender até determinado nível que as máquinas queiram que a gente aprenda, e, na realidade, os manipuladores dessas máquinas, eles vão estar aí iguais os barões da dívida brasileira estão agora. Né? Muitos deles assassinos. Muitos deles assassinos. Assassinos mesmo, porque quando você impõe taxa de juros desse nível, quando você impõe pagamentos de impostos numa reforma tributária que seja só deles, eles estão matando pessoas de fome. Entendeu? Bom, mas vamos para os seus comentários, Evandro, porque o que faltou aqui foi coisa aí para você botar a cachola para funcionar e responder. Um pouco do que eu já comentei lá no começo, né? Eu acredito que uma forma da gente não entrar nessa, ou pelo menos, né, ter um pouco mais de chance disso não acontecer tão em massa, né, vamos assim dizer, é a gente realmente se empoderar também das tecnologias, né? Por que não a gente também não... eu acho que tem que ter gente boa, gente que pensa em pessoas trabalhando com tecnologia, sabe? É isso que eu acredito. E eu acho que a gente tem que capacitar as pessoas para que elas consigam aprender e consigam aplicar a tecnologia no mesmo nível que pessoas que estiverem mal intencionadas, né? Que a gente possa também, de alguma forma, combater isso, né? Porque o que não pode acontecer é a gente se anular e deixar a coisa acontecer. Isso é fato, né? Porque aí realmente quem já está à frente aí pensando em lucrar com isso já está agindo, né? Então, eu acredito muito na base, né? Na base do conhecimento, na base das questões sociais, éticas. Eu acho que precisa ter gente boa que tem esse conhecimento para poder construir a tecnologia humanizada, né? Para mim, essa é a base. Muito bem, gente. Nós estamos aqui 21 horas e 23 minutos, né? Quase 1h30 já de debate, o que é maravilhoso, né? Conversar com vocês é uma honra e, ao mesmo tempo, uma grande alegria, né? Conversar com vocês é conversar coisa séria, é conversar coisa do futuro de uma sociedade que precisa ser refeita depois dessa hecatombe que nós passamos aí nesses 4 anos atrás. Vamos abrir para as considerações finais, né? Porque também a gente precisa jantar. Barreto, por favor. Bom, eu, assim, sou um grande incentivador aí desse tipo de evento, né? Achei muito bom. Eu até comentei com o Maçoca, eu pedi que fosse divulgado para todos os nossos contatos, e eu acho que a iniciativa de vocês é muito boa, o tema está em voga,
e eu acho que ajudou a esclarecer. Eu só, assim, fiquei um tanto curioso, que eu gosto muito dessas questões, fiquei curioso com a questão do avatar, né? Como é que ele funciona. Você coloca o texto e ele já faz os movimentos, já segue, faz os gestos, né? Então, isso aí eu acho que talvez, se você puder ainda, Evandro, finalmente aí esclarecer, mas assim, eu achei aquela introdução, eu gostei, olha, nós comentamos, eu e o Maçoca, nós gostamos aquela propagandinha que você fez, que você deve ter usado inteligência artificial, eu achei assim muito bacana também. E eu aqui, como que eu diria? Se ninguém o convidou para entrar na NGD ainda, assim, eu aqui faço um convite com grande entusiasmo, porque você é coisa nossa, entendeu? Então, bom, muito obrigado aí pela sua apresentação e parabéns a todos aqui que estão participando. Ricardo. João, só ressaltar que a gente faz uma live com 10 pessoas, depois a gente grava, bota no YouTube, nós atingimos centenas e milhares de pessoas. Então, isso aqui, o Joaquim está aí presente, eu já pedi para ele fazer recorte e a gente vai fazer o vídeo e botar lá. Então, milhares de engenheiros podem ver esse nosso debate, essa nossa palestra, porque as pessoas não estão assim disponíveis para estar na hora que a gente quer, no local que a gente quer para conversar com a gente. Então, mas isso não quer dizer que não estejam interessadas no tema. E a gente vai colocar lá na nossa TV NGD. O Evandro já foi convidado, viu? Ele está pensando, está refletindo. E é isso, acho que foi excelente e a repercussão disso aqui tem a tendência a ser muito grande. Obrigado, Ricardo. Ana Lúcia. Não, já fiz minhas considerações. Boa noite. Já? Odete. Oi, Odete. Acho que a Odete saiu. Não, ela está aqui, ela está com o microfone desligado. Acho que só está a máquina dela, o PC, né? Não o celular. Fala aí, Joaquim Saldanha. Também deve estar tomando um cafezinho. Agora, nosso presidente, Paulo. Bom, eu já cumprimentei pela iniciativa e é isso que o Ricardo falou, né? Tudo isso que foi feito aqui poderá ser compilado, gerado um produto que possa ficar e ser divulgado mais intensamente. Eu também considero que eu fiquei com gosto de quero mais, entendeu? Então, eu fiquei com essa sensação. Talvez porque eu não tenho começado desde o início, mas depois eu vou ver no YouTube lá a apresentação do Evandro. Cumprimentar novamente o Evandro e reforçar aí, subscrever totalmente o convite do nosso companheiro Valfrides Barreto. Ô, Ricardo, põe ele para dentro já, porra. Não, é porque a gente trata da engenharia, na acessão da palavra, da engenhosidade do espírito humano. Né? É isso aí. Então, bem lá atrás, o cara era tudo, era engenheiro, filósofo, artista. Leonardo da Vinci, por exemplo, poderia nos inspirar. E depois aí o cartesianismo foi criando um monte de caixinhas e separando aquilo que não deve ser separado. Pelo menos pode ser separado em termos de disciplina, mas não no entendimento, né? Do entendimento do todo, de forma holística, de uma forma integral, inteira. Enfim, então, nesse sentido, a gente nunca fala, vamos falar, o engenheiro pela democracia, não, é engenharia, todas as áreas da engenharia. Na verdade, comporta matemática, física, enfim. Claro, também engenharias, arquitetura, urbanismo. Filosofia. Filosofia. Temos filósofos, geólogos, dos geólogos. Enfim, é onde o espírito humano
na sua inquietude, na sua busca de curiosidade, de criação. É isso aí. Nós procuramos nos inspirar nisso. Não tem uma prepotência de ser tudo isso, mas não perder a referência, essa referência que nos alimenta, essa referência que nos faz crescer, que nos faz ser solidários e de buscar uma humanidade que consiga viver fraternalmente e as nações que consigam conviver fraternalmente. Uma boa noite para vocês, um bom lanche ou jantar aí com vocês e até uma próxima. Muito obrigado. Valeu, Paulo. Joaquim, você quer falar alguma coisa? Rapaz, eu estava no lanche mesmo, mas você adivinhou. Queria parabenizar aí o Evandro, dizer que foi muito enriquecedora a palestra. Parabéns a todos aí. Um abraço. Valeu. Evandro, seu fechamento glorioso. Aí o Pedro você não vai chamar? Ah, Pedro, é verdade. Pedro Alves. Tudo bem? Olha, qualquer ferramenta que a ciência crie, é bom conversar e tudo, mas qualquer ferramenta que a ciência crie, é necessário a gente fiscalizar, ver os princípios dela. Se existe algum receio da arma matar gente, nós temos que fiscalizar e querer a paz. Mesma coisa é o robô e tudo. Não existe a mínima possibilidade do robô ter vida própria. A gente inclusive, tem um engenheiro do Google e achou que alguns programas, algum sistema que ele tinha criado, teria sentido de vida, né? E é claro que o problema não é que ele achou isso, é que ele estava com problema. A máquina não tem sentido de vida, é máquina. E a melhor forma de nos precavermos é a fiscalização da engenharia, colocar como fundamental chegar a quais são os programas, você prevê um acidente, você prevê que pode ocorrer algum problema. Eu vou postar a questão do carro automatizado. Então, é excelente essa discussão, e o objetivo da engenharia é criar novas ferramentas para diminuir a carga do trabalho do ser humano. Antes, a gente trabalhava 18 horas por dia, a vida não valia nada, e hoje a gente tem condições de ver isso. Acho que a ENGD e essa discussão é ótima, para, nesse sentido, a gente ver como influir no futuro, mas que não existe a mínima possibilidade do robô ter vida própria, não existe, a não ser que se crie vida, né? Agora, o robô, como toda computação, né, ela vai acumulando informações. Então, há 20, 30 anos atrás, se trabalhava com milhares de informações no banco de dados. O ChatGPT está trabalhando com trilhões de informações, né? Em 40 anos, a computação evolui 1 milhão de vezes. Com a computação quântica agora, vai evoluir 1 milhão de vezes. Esta memória, rapidez disso. Então, a melhor forma da gente se precaver é ter um bom CREA, bom sistema CREA-CONFIA, ou que não seja o sistema CREA-CONFIA, outra entidade especializada na engenharia de computação, na informática, que a gente fortaleça e que realmente parta para isso, fiscalize o sistema, examine os códigos-fonte, igual que no processo eleitoral, igual que na urna, né? É bom se lembrar o seguinte, a fake news, que a gente não fiscaliza, ela domina. Mesma coisa a inteligência artificial. Mas essa é a minha opinião, tá bom? Vamos seguir em frente. Belíssima opinião, Pedro. Não é? A fake news foi definidora de uma decisão política de uma população inteira aqui no Brasil, né? Milhões de pessoas abraçaram o negacionismo, abraçaram genocídios, e a gente sabe muito bem que isso tem muito a ver com inteligência artificial. Muito a ver. Porque essas fake news aí certamente empregou inteligência artificial.
Bom, eu vou passar. O Barreto está dizendo aqui que vai ser o quê, Barreto? Você falou aqui rapidamente. Tá sem microfone, Eu Barreto. complementei a fala do Pedro e disse que o CREA e Confia, nesse ritmo que eles não vão fiscalizar nada. Quem vai fiscalizar é um departamento da NGD. E pode ser. Boa. Aqui o Evandro está dizendo. O Evandro está dizendo que pode ser um robô. A gente pode criar um robô, uma inteligência artificial para fazer isso. Fala aí, Evandro, suas despedidas, suas considerações finais. Porque o Joaquim já lanchou, viu? Só queria agradecer que, assim, como eu disse, eu ficaria horas aqui debatendo esse assunto, né? Eu acho que foi muito rico, alto nível, né? A gente está discutindo coisas importantíssimas, não é só tecnologia por tecnologia. Então, eu só tenho a agradecer e estou à disposição para qualquer outro convite aí que vocês achem viável. Você vai ter outros convites, não convocações, viu? Porque com essa do Barreto aí, da gente construir a fiscalização, você vai ser um algoritmo, ou então o seu Pedro vai ter que trabalhar muito. Muito obrigado por tudo. Espero que eu não tenha sido um coordenador de debate muito chato, mas eu acho que o debate cumpriu o seu objetivo maior. Mas vamos continuar, não é, Ricardo? Vamos continuar. Vamos continuar com esse tema, que é fantástico, que é imprescindível do ponto de vista de uma posição política, de posições políticas nossas. São políticas, porque são políticas públicas e políticas públicas dentro de uma maior definição da política, que é não fazer a guerra. Construindo uma sociedade justa. Tá bom? Um abração para vocês. Isso. Até logo. Foi um grande prazer. Obrigado. Grande abraço. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.